Boa noite, pessoal. Vamos iniciar esse estudo para a segunda fase da UES. E eu separei aqui é, 5 questõezinhas da prova do ano passado. Do ano passado não, é do semestre passado, 2024.2, segunda fase de matemática, que é o nosso foco aqui. E vamos lá, buscar resolver essas questões. E aí a missão de vocês vai ser com calma, particularmente individual de cada um, é tentar resolver elas e fazer o restante, certo? São mais 15 questões, então vocês vão ter esse trabalhinho de fazer essas questões. Obviamente, caso tenham qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo, aqui embaixo. Opa, aqui embaixo. Vocês conferem lá. E no mais, é isso. Vamos dar início. Vamos lá, primeira questão. Se os números P e Q são, respectivamente, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum dos números 18, 24 e 30, então é correto afirmar que. Pronto. Para a gente dar início a essa questão, a gente precisa saber quem são especificamente P e Q. Então, P, primeira questão. P, ele vai ser o MDC de 18, 24, 30. E Q vai ser o MMC de 18, 24 e 30. Para resolver isso, vamos ter que descobrir quem são esses. Para fazer o MMC e o MDC, o processo é similar. Eu vou fazer de um modo que dê para achar os dois ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos calcular o MMC 18, 24 e 30. Para isso, para quem não sabe, né? Você basicamente escreve os três números, traça essa linha e a gente vai fazer um processo de divisão múltipla dos três números. Mas a gente vai usar um número específico, números específicos, que no caso são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Tem que ser especificamente esses números, pois eles são os primeiros fatores multiplicativos de um número, certo? Assuntozinho lá de sexta série, cobrado na UES aqui. Então vamos lá. Dentre os números primos em ordem crescente, do menor para o maior, qual é o número inicial da ordem que consegue dividir pelo menos um desses números? O 2. Vamos dividir então por 2. 18 dividido por 2 resulta em 9. 24 por 2, 12. 30 por 2, 15. Após esse passo, a gente verifica se ainda existe algum número que consegue ser dividido por 2. No caso, tem o 12, né? Então, por 2 novamente. 9, 6 agora, 12 dividido por 2 dá 6 e o 15. Percebam, não dividi nem o 9 nem o 15 por 2, porque eles não são divisíveis exatos, né? O cálculo, o resultado daria quebrado. Continuando. Ainda tem algum número divisível por 2, no caso 6. Então a gente continua com o 2. Ficando 9, 3 e 15. Agora não tem mais. Tem que achar o próximo primo menor possível que divida pelo menos um dos três. No caso seria o próprio número 3, né? Tá aqui, ó. Então vamos dividir por 3 esses carinhas. 9 dá para dividir por 3? Dá sim. Seria o resultado 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o, 5, e o 15 dividido por 3 dá o próprio 5, né? Me confundi até na hora de falar. E assim a gente vai seguindo. Qual que seria o próximo? Seria o 3 ainda, né? Que tá aqui. Então vamos seguindo.
3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3. Não fazemos esse cálculo. Chegou no 1, para de dividir. Então, 1 e 5. Algum desses três ainda dá para dividir por 5? Por 3? Não dá. Tem que agora ir pro 5. Ficando assim, 1, 1, 1. Fechamos aqui o cálculo do MMC. Para descobrir o resultado, que é o mínimo múltiplo comum, a gente só multiplica todos esses números. No caso aqui, é 2 ao cubo, 3 ao quadrado e o 5. Então, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, e o 5 elevado a 1, próprio 5. 8 vezes 9 dá 72. 72 vezes 5 dá exatamente 360. O que é que esse número é? O nosso MMC. O que é que isso quer dizer? Esse número é o menor valor possível que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Múltiplo comum. Múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O menor valor que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Pronto. E agora, como a gente vai calcular o MDC? Aí, o cálculo é um pouquinho diferente, mas o processo é o mesmo. Como a gente já fez o MMC, a gente não precisa fazer novamente para calcular o MDC. Você vai, pessoal, vocês vão circular esses fatores aqui que conseguiram dividir os três números ao mesmo tempo. 18, 24 e 30. Esse foi dividido por 2 nesse passo. Depois foi para 9, 12 e 15, ou seja, os três foram divididos por 2, então eu vou circular o 2. E vamos seguindo. Aqui não dividiu, né? Só dividiu 12 por 2. Aqui também não, né? Ó, só dividiu o 6 pelo 2, que deu 3. Aqui, ó. 9, 3 e 15 dividido por 3 dá 3, 1 e 5. Conseguiu dividir os três ao mesmo tempo. Então eu vou circular esse 3. Com isso, o MDC vai ser o produto dos números multiplicados, dos números que conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Que no caso é o 2 e o 3. 3 vezes 2 resulta em 6. 6 é o nosso MDC. O que é MDC? Máximo divisor comum. É o maior número que consegue dividir esses três ao mesmo tempo. É isso. Basicamente isso. Com isso, pessoal, a gente já sabe quem que é o P e quem que é o Q. O P é o 6, que ele é o MDC, e o Q é o MMC, que é 360. Agora, depois de todo esse trabalho, vamos analisar as alternativas. Temos o seguinte. Letra A. P, o 6, ele é divisor de 150. E 150 é divisor de quê? Vamos lá. Eu consigo dividir 150 por 6, dá um resultado exato? Dá sim. O resultado vai ser 25. Agora a pergunta é, 150 é divisor de quê? O quê? Ele é 360. Se eu dividir 360 por 150, o resultado vai ser exato? Não vai ser exato. Por conta disso, 150 não é divisor de quê? Que no caso é 360. Por conta disso, a alternativa A está errada. Letra B. Esqueci que não tem o E, né? Não é o Enem. Então só 4 alternativas. Mas enfim. Letra B. 12, ele é divisor de P mais Q. Divisor, sempre que falar isso, a pergunta que faz é a seguinte. Esse número citado, ele consegue dividir e dar um resultado exato em algum outro? É basicamente isso. Mas vamos lá. P mais Q, 360 mais 6 dá 366. Eu consigo dividir 366 por 12 e dar um resultado exato? Não. Se eu for fazer isso daqui, vai dar 30,5. Se quiser fazer na calculadora, pode fazer.
vai dar 30,5. Como tem essa parte quebrada, decimal, então o valor não é exato, consequentemente não é divisor. Então a letra B está errada. Próximo. Letra C. Q sobre P é divisor de 1020. Então vamos lá. Q sobre P é 360 dividido por 6. O resultado disso vai ser 60. Agora vamos lá. Esse resultado ele tem que ser divisor de 1020. 1020 dividido por 60. Vamos lá, pessoal. Como que a gente pode fazer isso? Na mão mesmo, calculando. Mas eu vou dar uma dica para vocês antes disso, de fazer na mão. Percebam, tem zeros em comum aqui em cima e embaixo, né? Eu posso cancelar eles, ficando 102 dividido por 6. Eu posso dividir numerador e denominador por um mesmo valor para simplificar. Se eu simplificar aqui por 2, fica 51 e aqui embaixo fica 3. Como é que eu sei se isso daqui vai ser um resultado exato? Eu posso calcular. Se eu calcular, eu vou achar 17. Mas, porém, eu não preciso fazer essa conta. Como é que eu sei de cara que o 3 ele vai dar um resultado exato na divisão se eu pegar o 51 e dividir pelo 3? De maneira bem simples. Se eu somar os algarismos do 51, 5 mais 1 dá 6. O 6, pessoal, ele é um múltiplo de 3. Então, eu não preciso fazer o cálculo para saber que está correto. É uma regra de divisibilidade. Como é que eu sei se o número ele é divisível por 3? Se a divisão dá exata? Eu somo os algarismos. No caso, 51 dividido por 3. E se você for calcular, dá 17. Um valor exato, não tem parte quebrada. Então, letra C está correta. Letra D. Vamos lá. Só para finalizar. Já sabemos a resposta, né? Mas vamos conferir as demais. Opa, folha voando. Q menos P, ou seja, 360 menos 6, possui exatamente 3 divisores positivos. Isso aqui dá 354. Como que a gente descobre isso, pessoal? Número de divisores. É basicamente fazer uma redução a fatores primos. Isso daqui que a gente fez antes. Se a gente for fazer isso daqui, vai dar uma continhazinha bem chata. Sendo bem sincero com vocês. Mas, a gente não precisa fazer essa conta, porque 157 ele é primo. Consequentemente, você não precisa fazer a conta porque ele já é um próprio divisor de 354. Logo, só tem dois. Opa, o vento. Só tem dois divisores positivos. O próprio 2 e o 157. Não tem outro. Não tem outro. Consequentemente, letra D está errada. Resposta é letra C. Beleza? Esse último item aí foi para realmente cair na pegadinha. Mas, na dúvida, como é que eu poderia saber se ele era primo ou não? Eu iria tentar dividir ele, pessoal, esse número 157, pelos outros primos. Já que não dá por 2, né? Porque ele é ímpar. Por 3, dá para dividir? Se você olhar de cara, não dá. Porque a soma dos algarismos não dá para dividir por 3, né? Ó, 1 mais 5, 6. Mais 7, 13. 13 não é divisível por 3. Logo, não é. Por 5 não dá, porque não termina em 5 nem em 0 o resultado aqui, né? Por 7, se você for fazer a conta, também não dá certo. Por 11, não dá. Por 13, não dá. E assim por diante. Não dá para dividir. Ele é um número primo. Mas enfim, teria que fazer a tentativa, né? Mas vamos lá. É isso. Letra C, resposta a essa questão. Vou aqui marcar.
Letra C. Próxima questão. Questão de número 2. Sejam C1 e C2 duas circunferências em um plano com centros nos pontos P1 e P2, respectivamente, e tais que P1 pertence à circunferência C2 e P2 pertence à circunferência C1. Tá. Vamos lá com calma. Já tem muita informação aqui para a gente absorver. C1 e C2 são duas circunferências. Beleza. P1 e P2 são os centros. Agora, qual que é o detalhe disso aqui? Temos aqui P1 e P2. P1 é o raio da circunferência C1. Só que P1 ele está presente na circunferência C2. O que é que isso quer dizer? Ele está na borda da circunferência. Então, a gente pode dizer... Vai ficar meio oval, me perdoem. Aqui, ó. P1 ele está na C2. E P2 está na C1. Tá bem oval, me perdoem. C1. As circunferências elas se encontram aqui. É isso que diz até o primeiro ponto aqui. Mas vamos continuar a questão. Se Q1 e Q2 são pontos de interseção de C1 e C2, ou seja, aqui e aqui, pontos de interseção é pontos onde as circunferências se encontram, né? Aí a pergunta é, se eu ligar esses quatro pontos, P1, P2, P1 e P2, qual figura que se forma? E é isso que a gente precisa descobrir. Então vamos lá. Pessoal, de cara aqui, a gente precisa entender uma coisa. Essas circunferências, a C1 e a C2, elas têm o mesmo raio. Por quê? Para que os centros delas se encontrem na borda uma da outra, perdão, o gesto. Para que esses centros se encontrem nas bordas, elas têm que ter a mesma distância da borda até o centro. A mesma distância. Consequentemente, elas têm o mesmo raio. C1, o raio de C1 é igual ao raio de C2. Começamos por aí. Interseção são esses pontos de encontro das circunferências. Então vamos lá. Se eu traçar aqui uma reta que liga os quatro pontos, né? Segmentos de reta, o que é que eu obtenho, pessoal? Vamos lá. A distância P1 do centro do raio C1, do círculo C1 até Q1 é uma distância de centro à borda. Essa distância de centro à borda a gente chama geralmente de quê? De raio. O raio de C1. Né? Porque é a distância do círculo 1 até a borda, né? Do centro até a borda. Beleza. A distância de P1 até Q2. Essa distância eu também chamo de raio, porque é a mesma circunferência, né? C1. É o raio de C1. A distância de P2 até Q1 é o raio de C2, que é do círculo 2, né? Do centro até a borda do círculo 2. Mesma coisa de P2 até Q2. R de C2. Agora vejam, pessoal. As quatro distâncias são iguais porque os raios são iguais. Então aqui temos uma figura desse tipo, ó. R, 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 R. Até aí, a gente pode dizer o quê? Ah, tem quatro lados iguais, vou logo marcar aqui o quadrado e vou ser feliz. Calma lá. Tem um detalhe importante. Qual que é essa distância entre os dois centros? Essa distância, pessoal, é um raio. Beleza? Por que que é um raio? Porque aqui a gente tem um centro e aqui a gente tem uma borda de uma circunferência.
Aqui a gente tem outro centro e aqui a gente também tem uma borda de circunferência. É um raio. Só que como a distância é a mesma, então a gente interpreta que é um raio qualquer, né? É a distância de um raio. Beleza. Qual que é o detalhe importante, pessoal? Por que que isso é tão interessante a gente saber? A gente não pode só olhar para uma figura, ver os quatro lados iguais e dizer, ah, é um losango. Ah, é um quadrado. A gente tem que saber buscar outras definições para diferenciar os dois. E existe essa definição. Um quadrado, pessoal, ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais. Todos os ângulos do quadrado são 90 graus. Ângulos retos. Já no losango, esses ângulos não são iguais. Existem dois ângulos opostos iguais e outros dois ângulos opostos iguais, mas esses laterais, os adjacentes, não são iguais entre si. O que é que isso se reflete para a gente? As diagonais de um quadrado, a diagonal do quadrado, ela vai ser quem? O lado raiz de 3. Só que, não, perdão, vai ser o lado raiz de 2. Me atrapalhei. O lado raiz de 2. Só que a diagonal do losango não necessariamente tem uma medida específica. Mas qual que é a diferença? As duas diagonais do quadrado são iguais, porque a distância é a mesma. Lado raiz de 2. No losango não. Aqui, ó, a gente tem que as diagonais aqui são diferentes. Eu não posso afirmar pela geometria da figura que daqui para cá vai ser raio também, porque não vai ser. Percebam, se eu fizer um triângulo com P1, P1 e P2, os três lados vão ter a distância de R. Então, essa medida aqui, ó, vai ser a altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Embaixo a gente tem outro triângulo. Vai ser outro L raiz de 3 sobre 2. No caso, esse L vai ser o raio, né? Vamos somar os dois. R raiz de 3 sobre 2 vezes 2, né? Porque são dois iguais. Vamos ter R raiz de 3. Não vai ser um quadrado porque não é raiz de 2. Então, consequentemente, o que é que vai acontecer? Isso aqui, pessoal, não vai ser um quadrado. Vai ser um losango. Por quê? A diferença entre os dois é o ângulo entre cada lado e as diagonais. No quadrado, os ângulos são iguais. Com isso, o que é que a gente tem? Quadrado, lado igual e o ângulo igual. O losango, os lados são iguais, já os ângulos são diferentes. Com isso, a gente marca a alternativa B. Mas vamos lá, vamos olhar as outras alternativas. C, quadrilátero sem denominação específica. Poderia ser essa a resposta, mas ele tem uma denominação específica. Por quê? Porque ele tem os lados iguais, o que já é uma caracterização específica, e ele tem os ângulos diferentes. Característica de um losango. Mas vamos continuar. Letra D, trapézio. Pessoal, qual é a característica do trapézio? É lembrar e viver. Lembrem de um vulcão, para ficar bem simples de entender. Um trapézio, ele tem os lados, dois lados deles opostos são paralelos. E outros dois lados, eles são convergentes. Se eu prolongar eles, aqui ó, eles se encontram, certo? Você pode também chamar o trapézio de um pedaço de um triângulo, certo? Mas enfim, o trapézio ele tem essa característica. Essa figura aqui, que veio daqui do círculo, ela tem essa característica? Não tem.
todos os lados são paralelos. Não tem dois lados que se encontram, dois lados opostos que se encontram. Por conta disso, não é trapézio. Beleza? Enfim, já estamos aí com 25 minutos de aula. Vamos resolver mais duas questões. E dependendo do meu HD aqui ter espaço ou não, a gente conclui com a última questão. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui para vocês. A visão. Tá bem pequena a letra. Vou aumentar um pouquinho. Instante. Aqui. Pronto, acho que agora melhorou. Então vamos lá. Questão de número 3. Diz assim: a equação x menos raiz de x menos k é igual a 0, onde k é um número real, ou seja, ele pertence aos reais. Essa equação ela possui solução no conjunto dos números reais quando é verificada a desigualdade. Tá, pessoal, o que é que essa questão quer da gente? Ela quer saber pra gente um valor de k e resolva a equação de maneira que as soluções sejam apenas nos reais. Beleza? Mas o que é que define solução no conjunto dos números reais? Vamos lá. Quando a gente tem uma igualdade desse tipo, uma equação, a gente pode separar ela em alguns conjuntos numéricos, certo? Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo da equação x menos 5 igual a 0. Essa equação ela precisa ter solução pertencente aos conjuntos naturais, ou seja, só pode ter número inteiro e positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. X menos 5. Para isso dar zero, a única alternativa que eu tenho vai ser o valor de número 5. Ela tem solução. Agora, se eu colocasse assim, ó, x mais 5 igual a 0. Essa equação aqui, ela teria solução nos reais, nos naturais? Não. Porque o x aqui, para resolver, teria que ser menos 5. E o menos 5, ele não está presente nos naturais. Ele está presente nos inteiros. Aí sim ela seria satisfeita. Beleza? A mesma coisa é pro caso dos reais, só que aqui é um pouquinho mais específico. Vamos pegar um exemplo aqui da equação. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Essa equação ela tem solução nos números reais? Como é que a gente descobre? Se estiver ouvindo o cachorro aí, me perdoem. A noite aqui tá difícil de gravar, mas enfim. Raiz de x ao quadrado, raiz quadrada de x, perdão, mais 1 igual a 0. Raiz quadrada de x é igual a menos 1. Pessoal, existe alguma raiz quadrada negativa? Nos reais, não existe. Para isso aqui acontecer, o x, ele tem que ser, a raiz quadrada de x, ela tem que ser igual a i. O i, ele pertence aos complexos, que envolve as raízes quadradas negativas. Consequentemente, por conta disso, acaba que, eita, foco, acontece que o nosso querido x aqui, ele não se aplica aos reais, certo? Então, a gente precisa achar esse k,
que resolva essa situação pra gente, que seja real. Então, vamos lá. Perdão qualquer equívoco, pessoal. Tá meio caótico aqui para gravar, mas enfim. A questão: x menos raiz de x menos k igual a zero. E k pertence aos reais. Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui. O que é que a gente pode fazer para desenrolar essa questão? Eu vou deixar, eu vou dar um break aqui de 5 segundos para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer. E aí, depois desse break, eu inicio a resolução, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Vamos chamar, pessoal, raiz quadrada de x de t. Se eu levar os dois ao quadrado, eu vou ter que x igual a t ao quadrado. Estou chamando aqui um número arbitrário qualquer. Mas como é que ficaria essa equação em função de t? T ao quadrado menos t menos k igual a zero. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente tem algumas formas de se observar isso aqui. Primeiro vamos ver os coeficientes. A, B e C. O A é o cara que acompanha o número ao quadrado. A variável ao quadrado. Quem é que está acompanhando aqui? É 1. Quem é que está acompanhando só com o número normal, sem ser ao quadrado, elevado a 1? Aqui, ó, menos 1. E o C é o que não tem a variável. No caso, a variável aqui agora é o T, né? Então, o C seria o nosso menos K. Então, a questão está praticamente resolvida, pessoal. Por quê? A gente transformou isso daqui em uma equação de segundo grau para a gente descobrir as soluções pertencentes aos reais. Aqui em cima, né? Perdão aí a imersão, tá meio ruim. Mas enfim, brincadeiras à parte. Como é que eu sei que uma equação segundo grau ela tem soluções reais? Vamos lá. Para que ela tenha soluções reais, o delta, que é o discriminante, que é o famoso b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ele tem que ser maior que maior que ou igual a zero. Ele não pode ser negativo, certo? Por que isso? Quando o delta é negativo, aí entra os números complexos para preencher as soluções. E isso a gente não quer cogitar, porque senão, se entra os números complexos com o i, né, que é a raiz quadrada de menos 1, já deixa de ser real, vira complexo. Ele quer soluções reais, nos conjuntos reais, né? Então vamos lá. O nosso delta, formado pelo b2 menos 4ac, tem que ser maior que ou igual a zero. Então vamos lá. B ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é 1, vezes o C, que é menos K. Isso aqui tem que ser maior que ou igual a zero. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos K, menos com menos dá mais, né? Mais 4K, maior que zero. 4K tem que ser maior que menos 1. K, ele tem que ser maior que ou igual a menos 1 quarto. Com isso, a gente tem a alternativa letra B de bola. O grande X da questão, pessoal, dessa questão, parece ser bem complicada à primeira vista, é você desenrolar de sair daqui para uma equação de segundo grau, para você usar o discriminante como fator para descobrir a possibilidade do valor do K. E aí precisa fazer essa substituiçãozinha, né? Transformar a raiz quadrada de x em t e aí levar ao quadrado para poder transformar isso aqui em uma equação
do segundo grau, certo? Mas com isso, nós temos a resposta aí da letra B, menos 1/4. Beleza? Com isso, a gente encerra essa questão e vamos para a próxima. A quarta questão nos diz o seguinte. No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o centímetro como unidade de comprimento, a reta y igual a 2x mais 1 intercepta a circunferência x2 mais y2 menos 2x mais 4y mais 3 igual a 0 nos pontos x e y, determinando a corda xy. Certo. E aqui a gente tem um bocado de informação. Vamos já falar sobre isso. Ele quer saber a medida da corda XY em centímetros. Tá. Eu vou dar uma breve explicação da questão e aí eu vou dar uma pausa para vocês tentarem resolver. Vamos lá. Plano cartesiano, pessoal, geometria analítica, uma questãozinha de geometria analítica. Temos aí um círculo e tem uma reta. Essa reta, ela encontra o círculo em dois pontos. Ela intercepta o ponto Y e o ponto X aqui, ó. Perceba que encontrou nesses dois pontos. E ela quer saber a medida da distância entre X e Y, dessa corda, né, que chama. Basicamente, é isso aí. Mesma coisa da questão anterior. Eu vou dar um break aqui de 5 segundos para vocês pausarem, tentarem resolver. E aí, consequentemente, assim que eu voltar, a gente busca resolver. Então vamos lá. Vocês têm... Pausem a questão, tentem resolver. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, a gente tem essa questão aí e a gente tem que entender como é que a gente desenrola essa equação da circunferência de geometria analítica, tá? Como é que a gente pode achar esses valores aí dessa equação, certo? Basicamente, o que a gente vai acontecer? Quando a gente vai calcular a equação da circunferência, geralmente a gente pega isso daqui e tenta transformar de maneira que a gente consiga achar as coordenadas do centro da circunferência em XY, né? Aqui, ó, o centro da circunferência. Centro, XY, né? Nessa questão, não vai ser tão necessário. Por quê? Porque, como tem essa outra equação aqui, a gente pode resolver isso daqui de uma maneira muito mais simplificada. Como que a gente vai fazer isso? Ó, pessoal, a gente sabe que essa reta tem essas coordenadas aqui, né? Ó, tem essa equação. Y igual a 2x mais 1. O y da reta, a altura vertical, corresponde a 2x mais 1, certo? Só que a altura, nesses pontos de encontro, vão ser as mesmas nos dois casos, tanto no círculo quanto na reta. Então, o y deles vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo y, certo? Então, como que a gente vai resolver isso? Basicamente, a gente vai pegar e no lugar do y na equação da circunferência, a gente vai substituir por 2x mais 1. Ficando assim, x ao quadrado mais 2x mais 1 quadrado menos 2x mais 4 que multiplica 2x mais 1 mais 3. O que foi que eu fiz aqui? No lugar do y, eu coloquei 2x mais 1. Beleza? Tudo isso aqui igual a 0. Vamos lá. X ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado é o famoso binômio quadrado perfeito, né? É o quadrado do primeiro
2x vezes 2x, 4x2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x vezes 1, 2x, 2 vezes isso, 4x, mais o quadrado do segundo, mais 1 ao quadrado, 1. Aí continua, menos 2x, mais 4 vezes 2x mais 1 dá, a gente multiplica o chuveirinho aqui, né? Fica 8x mais 4 mais 3 igual a 0. Agora veja uma coisa, pessoal. Tudo que for x ao quadrado eu vou juntar, tudo que for x normal eu vou juntar separado do x ao quadrado, obviamente. Temos aqui esse x ao quadrado que fica 5x ao quadrado. Temos tudo isso daqui com x, ó. 4x menos 2x mais 8x. Isso aqui vai dar 10x. E os caras que não tem x, a gente soma individualmente. 1 mais 4 mais 3 dá 8. Tudo isso aqui dá 0. Então a gente chegou agora na equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau, ela vai ter obviamente duas respostas. Vamos descobrir quem são. Para descobrir as respostas, a gente faz o menos b mais ou menos a raiz do delta, né? Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido por 2a. Vamos lá. Menos b, quem que é o b? 10. Menos 10, mais ou menos. B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a. O a é 5 e o c é 8. Menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4ac. Dividido por 2 vezes o a, que é 5. Fica menos 10, mais ou menos, 2 vezes 5, 10. Aqui dentro do parênteses, o que é que a gente vai ter? 10 ao quadrado, que é 100. 100 menos 20 vezes... 4 vezes 5, 20 vezes 8, 160. Isso aqui não tá certo. E aí é onde entra a dúvida. Onde que a gente pode estar errado, pessoal? A gente errou apenas em um detalhe aqui. Eu vou mostrar. Esse aqui não é mais, ó. Não é mais 4y, é menos 4y. Me enganei aqui, perdão. Gravando meio que no improviso, né? Próxima vez com mais calma, com mais tempo eu vou conseguir gravar melhor. Mas enfim. Então, a gente desfaz tudo isso aqui. Me perdoem. Fica o quê? Fica x ao quadrado mais 4x2 mais 4x mais 1 menos 2x menos 4 2x mais 1 mais 3 igual a 0. 5x2 menos 6x igual a 0. Agora sim tá certo. Temos isso aqui. O nosso x, pessoal, eu coloco ele em evidência. Como que fica? 5x menos 6 igual a 0. A gente só tem duas respostas para isso daqui. Ou o x ele é 0, ou o x ele vai ser quanto? 6 sobre 5. Substituindo esses valores de x aqui na equação do y igual a 2x mais 1, a gente tem os seguintes pares ordenados. 0 e 1. E o outro vai ser 6 sobre 5 e 17 sobre 5. Professor, de onde é que eu tirar esses valores? Se eu pegar esses dois valores para x e substituir nessa equação da reta, certo? Tem esses dois pontos aqui, o ponto x e o ponto y. Os nomes não importam tanto, o que importa são as coordenadas, certo? Agora, para saber a distância, o comprimento dessa reta,
esses dois pontos, é basicamente fazer um cálculo de distância. Como é que eu faço isso? Eu faço a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, onde delta é a variação das coordenadas em x e das coordenadas em y. Ah, professor, então eu vou fazer para o ΔX 1 menos 0 e para o ΔY 17 menos 6 sobre 5, né? Ambos. Não. Vou pegar os x e y correspondentes. Essa questão é bem confusa, ela é para confundir mesmo, tá? Não é à toa que eu me confundi aqui e quase que a gente perde a questão. Mas enfim. Vamos fazer 6 sobre 5 menos 0 é o próprio 6 sobre 5. E aí vamos fazer também. Dá ao quadrado, né? Isso aqui. 17 sobre 5 menos 1. Pessoal, 17 sobre 5 menos 1 é a mesma coisa que 17 sobre 5 menos 5 sobre 5. Por quê? 5 dividido por 5 dá 1. Aqui vai dar 12 sobre 5. Tudo isso ao quadrado também. Enfim, se a gente fizer esse cálculo aqui da distância, a gente vai ter o resultado de que a distância vai ser a raiz quadrada de 180 sobre 25. Assim, a distância ela vai ser resultado de, basicamente, raiz de 180 dividido pela raiz de 25. A raiz de 25 que está no denominador é o próprio 5. Só que a raiz de 180 ela não é exata, ela vai ter alguma raiz no meio. Não é à toa de que todas as alternativas têm raiz de 5 na resposta. Como é que eu descubro essa raiz de 180? Eu vou fatorando. 90, 45, 15, 5, 1. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. É 6 raiz de 5. Então a distância é 6 raiz de 5 sobre 5. Alternativa D de dado. Essa questãozinha, pessoal, ela já é um pouquinho mais difícil, certo? Me perdoe, não estava enquadrado, né? Vou ver agora. Essa questãozinha, ela é um pouquinho mais chatinha, tá? Ela é um nível um pouquinho mais avançado do que comparado com as outras. Mas é aquela coisa, a US ela vai muito de prática, de questão, de resolver e meio que criando casca nos conteúdos que mais aparecem, né? E esse é um deles. Mas enfim, por hoje é isso. Meu HD já vai chorar aqui, quase 50 minutos de aula para 4 questões. Mas, enfim, eu vou deixar o PDF na descrição dessa prova de segunda fase. É a segunda fase de 2024.2, prova do semestre passado, né? Do começo de 2024. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E deixem sua sugestão aí embaixo. Ah, professor, faça isso aqui. Então, professor, resolva tal questão. E a gente vai desenrolando para fazer até o dia da segunda fase da US, né? Agora no final de 2024. Mas é isso, um abraço e até a próxima.